Eu gostaria de convidar a doutora Kátia para secretariar a Assembleia e informo que os demais diretores do Sicob Credicom estão presentes fisicamente no auditório. Dr. Josemar de Almeida Moura, diretor comercial, Dr. Reginaldo Teófanes Araújo, diretor financeiro, Dr. Paulo César Gomes Guerra, diretor de expansão, e via aplicativo móvel, Dr. João Augusto de Oliveira Fernandes, vice-presidente do Conselho de Administração. Além disso, membros do Conselho Fiscal, aqui presente e também via MOB, e membros do Conselho de Administração via MOB. O edital foi regularmente publicado conforme a seguir: Jornal, Folha de São Paulo, dia 19/6/2020, número 33.315, ano 100, página 10 do Caderno Mercado. Convido, então, a doutora Kátia para fazer a leitura do edital. Boa noite a todos. Sicob Credicom, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil, Limitada, edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, em primeira, segunda e terceira convocações. O presidente do Conselho de Administração do Sicob Credicom, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área da Saúde do Brasil, Limitada, concede na Avenida do Contorno, 4.265, bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, inscrito no CNPJ sobre o número 42.898.825/0001, dígito 15, e na Juseng sobre o NIRI número 31.400006150, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 76, parágrafo do Estatuto 2 do Estatuto Social, convoca seus 60 delegados, que representam 59.398 cooperados, na forma das disposições legais e estatutárias, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, AGO e AGE, que será realizada no dia 21 de julho de 2020, terça-feira, de forma semipresencial, em primeira convocação às 17 horas, com a presença de 2/3 do número total dos delegados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 18 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total dos delegados. Persistindo a falta do quórum legal, a Assembleia realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Pauta da Assembleia Geral Ordinária. A. Prestação de contas dos órgãos de administração, exercício de 2019, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo relatório de gestão, balanços do exercício, relatório da auditoria externa e demonstrativo das sobras apuradas. B. Destinação e estabelecimento da fórmula de cálculo das sobras líquidas do exercício de 2019. C. Deliberações para destinação do FATS, conforme artigo 30, item 2 do Estatuto Social. D. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme previsto no Estatuto Social e Regimento Eleitoral. E. Fixação dos honorários e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. F. Designação dos membros para compor a Comissão Eleitoral para a eleição de delegados 2020. G. Assuntos de interesse social. As deliberações da Assembleia Geral Ordinária serão tomadas pela maioria simples de votos de delegados em condições de votar, conforme artigo 41 do Estatuto Social. Pauta da Assembleia Geral Extraordinária. A. Reforma do Estatuto Social do Sicob Credicom. B. Assuntos de interesse social.
As deliberações da Assembleia Geral Extraordinária serão tomadas com os votos de 2/3 dos delegados para torná-las válidas, conforme o parágrafo único do artigo 56 do Estatuto Social. Notas. 1. As assembleias ocorrerão na forma semipresencial no auditório do Sicoob Credicom, situado na Avenida do Contorno, 4.265, 8º andar, bairro São Lucas, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, e também por meio do aplicativo Sicoob Mob. 2. Este edital substitui o anteriormente divulgado no jornal Estado de São Paulo, no dia 23/3/2020, página A15, bem como seu adiamento divulgado no mesmo jornal no dia 27/3/2020, página A23, e disponibilizados no sítio do Sicoob Credicom e suas agências. Belo Horizonte, 19 de junho de 2020. Assina Dr. Garibaldi Mortosa Júnior, presidente do Conselho de Administração, a quem eu volto a palavra. Obrigada e boa noite. Bom, esse é o nosso edital que a doutora Kátia leu, e a gente vai, então, dar início com essa pauta, né? Relatório de gestão, balanço do exercício, relatório de auditoria externa, demonstrativo de sobras, que vai ser o primeiro item da nossa pauta. Em relação ao relatório de gestão, nós enviamos para vocês esse relatório previamente. Lá consta a nossa carta de valores, as ações de responsabilidade social, os encontros de negócios dentro da educação cooperativista que nós realizamos em 2019, a participação em feiras e eventos, os prêmios que nós fizemos jus em 2019, como que o desenvolvimento de pessoas trabalhou e o crescimento da Credicom. Do ponto de vista aí de números, eu vou entrar logo a seguir nos números para a gente ver as contas da cooperativa. Nós vamos dar sequência, então, apresentando aí os nossos números. Eu gosto muito dessas curvas da Credicom, né? É muito bacana. E a gente vai só num crescente, né? Hoje está tão em voga essas curvas exponenciais e eu espero que a Credicom esteja sempre numa curva exponencial, desse jeito que a gente vem mostrando. Nós superamos os 3 bi de reais em ativos em 2019. Em operações de crédito, 1.316 bi. Lembrando que em 2010 nós tínhamos 169 milhões em operações de crédito. Hoje, em dezembro, hoje depois eu mostro, em dezembro de 2019, 1.316 bi em operações de crédito, fazendo o papel extremamente importante da nossa cooperativa, que é estar fomentando a área da saúde, realizando aí sonhos dos nossos cooperados, né? Lógico, evidente que eu tenho que olhar o crédito, não basta você também emprestar a rodo e ter problemas de dificuldade. E um indicador extremamente importante para nós são as provisões. Então, na medida que você faz, tem toda uma classificação de risco, nós já mostramos isso para vocês aqui um workshop para trás que nós fizemos, como é que se dá toda uma análise de crédito, né? E o cooperado tem a sua classificação de risco e, de acordo com a operação, com a classificação de risco, a cooperativa tem que provisionar caso aconteça uma inadimplência, vem nisso aí. Então, nós, por mais que as operações cresceram, nós estamos com um provisionamento significativamente até menor do que era antes. Isso significa que nós estamos fazendo operações de crédito com qualidade. Isso vai repercutir também na inadimplência, como eu vou mostrar posteriormente para vocês, né? E está aqui, ó, a nossa inadimplência, a gente importa muito com esse verdinho aqui, que é o INAD 90, né? O INAD é um dos indicadores de inadimplência que a gente olha em 15 dias, 90 dias, né? O da Credicom está aqui em 0,36, o de Minas Gerais, das cooperativas de Minas Gerais, em 2,32,
das instituições financeiras no Brasil em 2,92. Então, nós estamos muito abaixo das instituições financeiras, mostrando que a gente faz crédito com qualidade. Eu acho que isso aí é uma tranquilidade para o aplicador que traz seu dinheiro, coloca aqui, e esse dinheiro vai para o tomador de uma forma bem tranquila, né? Parte do dinheiro que não é emprestado vai para a centralização financeira dentro da Secrenge, e isso vem também crescendo, mostra que os nossos depósitos a prazo e à vista vem crescendo também significativamente, e nós ultrapassamos 1.633 em 2019. Os depósitos totais em escuro e o depósito a prazo e o depósito à vista, também sempre num crescente dentro da nossa história aí, né? E o nosso patrimônio, cuja parte mais importante é o capital dos nossos cooperados, vem cada vez mais também dentro dessa curva, ultrapassamos 452 milhões, mostrando uma solidez dessa cooperativa. E tentamos buscar resultado, ou seja, nós temos que ter receitas e fazer uma administração que seja bem enxuta, bem tranquila, que possa permitir à cooperativa que tenha resultado, e resultado esse que vai retornar para o nosso cooperado. Então, em verde aqui, nós temos as receitas e em vermelho nós temos as despesas, sempre dando um delta aqui que vai ser o nosso resultado. E esse, de acordo com o que nós estamos arrecadando e estamos gastando, tem um índice, um indicador que chama índice de eficiência, e o índice de eficiência, ano a ano, a gente vem melhorando esse índice, baixamos de 50% em 2019, estamos em 48,4%, e um dos menores índices de eficiência do sistema Sicoob, né? Esse aqui é o sistema Sicoob, 52,8%. Crediminas, que é o outro sistema aqui em Minas Gerais ligado ao Sicoob, isso aqui é o Sicoob geral em Brasil, Crediminas aqui em Minas, e o Sicoob Secrenge, as cooperativas do Sicoob Secrenge em 58,4% e a Credicom em 48%. É óbvio, evidente, quanto menor o índice, melhor, né? Eu vi um relatório aqui mostrando uma cooperativa que está em 115. Significa que ela gasta 115 para cada R$100 que ela tá arrecadando, né? Isso é ruim, né? Bom, e dentro desse índice de eficiência, a gente tem aí um resultado. Vem falando que ano a ano nós estamos batendo recorde, né? E ultrapassamos significativamente 2018, tendo aí 73 milhões de reais em resultado dentro dessa nossa cooperativa. E isso traz, que eu vou trazer daqui a pouco, mostrando para vocês, a sobra à disposição da Assembleia de 95 milhões e 200 mil reais, né? Mais um recorde aí importantíssimo, né? Só fazendo um comparativo entre as sobras antes dos juros ao capital que a gente remunera o nosso cooperado em dezembro, né? E a sobra à disposição da Assembleia, e vendo sempre tendo esse crescimento bem significativo. A gente tem que estar sempre também atrelado à CDI, né? Nosso indicador importante das nossas operações financeiras aqui é o CDI. Nós emprestamos grande parte das nossas operações de crédito são atreladas ao CDI, são pós-fixadas, né? CDI mais alguma coisa. Então, é muito importante para nós estar sempre atento ao que acontece com o CDI. Também remuneramos o nosso aplicador em CDI. Então, para nós é extremamente importante analisar isso. E óbvio, quanto mais alto o CDI, você tem uma chance até de estar ganhando mais dinheiro, e quanto está mais baixo, teoricamente, você estaria ganhando menos, mas nós estamos aí agindo o contrário, né? Comparando aí o CDI, né? CDI caindo aqui, né? Nós estávamos em média 6% em 2019, e hoje nós já estamos até em 2,25%, né?
e mesmo com esse CDI caindo, nós estamos batendo recorde em nossos resultados. Também, assim, estamos incentivando cada vez mais que novos cooperados venham para a cooperativa. Nós sempre projetamos aí um crescimento muito bom e em 2019 ultrapassamos aí os 57 mil cooperados, né, dos totais. Sem ter um crescimento significativo do ponto de vista de pessoal. Você vê que a curva é um tanto quanto diferente em relação ao número de cooperados e até ao próprio resultado, né? Terminamos 2019 com 358 funcionários, 83 terceirizados, 10 jovens aprendizes e um estagiário. O nosso balanço ele foi publicado no jornal O Tempo, foi disponibilizado a todos os cooperados no nosso site, né, sicobcreditcom.com.br, e está aí um resuminho do nosso balanço. Vocês todos receberam, né? E mostra um crescimento significativo dos ativos, como eu mostrei lá em gráficos. Tudo que eu mostrei naqueles gráficos estão aqui, né? E nós, então, chegamos a esse resultado que vai estar disponível para a Assembleia, né? Então, nós temos de sobra bruta 73.097.000. Do resultado todo, todas as operações que são consideradas ato não cooperativo, esse resultado tem que ir direto para o FATS. Então, desses 73 milhões, 1.114.141 vai direto para o FATS. Nós fizemos pagamento de juros ao capital de 16.726.909. Isso foi depositado dia 31 de dezembro na conta capital de cada cooperado, né? Com isso, nosso resultado no exercício é de 55.256.311. Por lei, nós temos que destinar 10% para o fundo de reserva, 5.525.000, 5% para o FATS, 2.762.000, e nós vamos ter, então, de sobra líquida, 46.967.864. Nós temos um fundo de expansão que a gente vem constituindo em cada assembleia, esse fundo, e toda a Assembleia Geral Ordinária, ele volta para a Assembleia. Então, nós estamos retornando desse fundo 48.200.000, o que, então, dá de sobra à disposição da Assembleia 95.167.864 reais. Eu gostaria de convidar o Conselho Fiscal aqui, o presidente do Conselho Fiscal, Dr. Fábio Botelho, está virtualmente mais engajado nas dificuldades do Hospital da Unimed. Ele é diretor técnico do hospital e está lá embrenhado nos problemas do dia a dia do hospital. Não pôde estar aqui presencialmente, então nós gostaríamos de convidar o Dr. Nísio Gomes de Souza, representando o presidente do Conselho Fiscal, para que proceda a leitura dos pareceres da auditoria da CNAC e o parecer do Conselho Fiscal. Em primeiro lugar, eu vou ler a parte do relatório, né, tenho em minhas mãos, né, o relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis feita pela CNAC, né, que é a Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. E o relatório é um pouco extenso, ele fala sobre várias coisas técnicas, sobre as normas brasileiras e internacionais de auditoria, as responsabilidades dos auditores e várias outras coisas. Eu gostaria de me ater, caso os senhores me permitissem, à opinião que foi lavrada por esses auditores. A opinião foi a seguinte: examinamos as demonstrações contábeis do Sicob Credicom
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil Limitada, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações de sobras ou perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente em todos os aspectos relevantes a posição patrimonial e financeira do Sicoob Credicom em 31 de dezembro de 2019. Demonstram ainda o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Conselho Fiscal, né, se reúne ordinariamente uma vez por mês e esporadicamente 2 vezes, mas no ano de 2019, que está em pauta, nós nos reunimos 2 vezes ao mês, somente por 2 meses. E a gente sempre acompanha, né, a evolução de tudo isso que o Garibaldi mostrou aqui, e no final reunimos com o pessoal da CNAC, os auditores da CNAC, e demos nosso parecer, né, a opinião do Conselho Fiscal, que na realidade, né, a opinião é um parecer, a respeito dos demonstrativos que chegou até nós. E eu passo a ler agora. Parecer do Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal do Sicoob Credicom, Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Profissionais da Área de Saúde do Brasil Limitada, reunidos ordinariamente para analisar o balanço patrimonial e a demonstração das sobras acumuladas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e para emitir o seu parecer sobre estas demonstrações, declaram para os devidos fins legais e estatutários que examinaram, conferiram as contas, inspecionaram os documentos atinentes, constatando estar tudo devidamente correto e em ordem. Assim, e considerando também o parecer sem ressalvas emitido pela auditoria da CNAC, Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, se pronunciam de forma unânime favoravelmente à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária das contas apresentadas pela diretoria referentes ao exercício 2019. Belo Horizonte, 23 de março de 2020, assinam o Dr. Fábio Botelho de Carvalho, Dr. Luiz Antônio Sete Câmara, Dr. Nísio Gomes de Souza, Dr. Frederico José Amedê Perê, Dr. Luiz Carlos Molinari Gomes e Dr. Sérgio Alexandre da Conceição. Antes de botar em votação, nós temos que colocar em discussão, né? E para a discussão e para conduzir a votação, eu proponho à Assembleia que o Dr. Antônio Carlos Sioff seja o presidente ad hoc neste momento, e que ele vai, então, conduzir. O Antônio Carlos Sioff é delegado e ele é presidente da FENCOM. Boa noite. Antes da gente começar a discussão, queria cumprimentar a diretoria da Credicom pelo brilhantismo na gestão da nossa cooperativa, por estar cuidando aí tão bem do nosso rico dinheirinho. Eu vou convidar o Alexandre Flores, de BH, para secretariar, secretária de OC. Obrigado, Sioff. Obrigado, Alexandre. Vamos dar sequência, então, à nossa Assembleia, né? Já as contas estão aprovadas. Temos, então, 95 milhões de reais para a gente destinar e também qual que vai ser a forma do cálculo disso aí. Então, nós temos as sobras à disposição, R$ 95.167.864,38.
o Conselho de Administração, junto com a diretoria, traz uma proposta à Assembleia de destinar por relacionamento 26 milhões e pouco, daqui a pouco eu detalho cada uma dessas aí, acrescentar a reserva legal mais 6 milhões e 300, uma destinação eventual ao FATS, ou seja, colocar mais 2 milhões e 700 no FATS, destinar 300 mil reais para o Instituto Cicobi Credicom e retornar o fundo de expansão subindo para 59 milhões e 300. Então, por relacionamento, nós distribuímos o ano passado 25 milhões 837 mil. Nós estamos propondo 26 milhões 567 mil. Lembrando que já foi pagos juros ao capital de 16 milhões 726 mil, o que dá um total de 43.294.773 distribuídos aos cooperados, caso a Assembleia aprove. Lembrando que em 2018 essa distribuição foi de 40 milhões 289 milhões. Diferentemente de todos os anos que a gente vem trazendo uma proposta de incorporar o capital num sentido de fortalecer a previdência de cada um, né, de compor um dinheiro lá na frente quando você resolver diminuir seu ritmo de trabalho, com também o intuito de fortalecer o capital da cooperativa, a gente vem sempre propondo que essa distribuição por relacionamento seja colocada na cota capital. Este ano, nós estamos trazendo a proposta de, ao invés de colocar na cota capital, colocar na conta corrente. Por que isso? Exatamente pelas circunstâncias da pandemia, pelas circunstâncias que boa parte dos nossos cooperados tiveram uma diminuição das suas receitas, então a gente acha importante, neste momento, que, de repente, esses 26 milhões possa ajudar os nossos cooperados muito mais agora do que lá na frente, quando ele for parar, diminuir seu ritmo de trabalho. Lógico e evidente que nada impede que quem quer colocar na cota capital pode, cai na conta corrente dele, vai lá no Internet Bank, lá no Mobile Bank, tem lá na conta capital e faz uma integralização extra, né, como a gente está mostrando aqui. Vale a pena fazer isso? Lógico, quem não está precisando de dinheiro nesse momento vai estar dentro do capital e a gente vem rentabilizando o capital de forma significativa. Se nós aprovarmos essa distribuição como o Conselho de Administração está propondo, esses 26 milhões, nós vamos estar rentabilizando o capital em 2019 em 242% do CDI. Ou seja, 14,04% de rentabilização durante um ano. Eu não desconheço que aplicação financeira que dá isso aí. Então, óbvio, evidente, quem está precisando vai ter o seu dinheiro na conta corrente. Quem quiser fazer uma aplicação no seu capital ou qualquer outra coisa, mas quiser aplicar no capital, é só fazer isso, sai da conta corrente e vai para a conta capital. Então, essa seria a forma de fazer a distribuição por relacionamento. O ano passado, nós já fizemos, né, nós somos obrigados por lei a pegar 10% do nosso resultado e colocar no fundo de reserva. Eu mostrei para vocês o ano passado que a gente estava fazendo uma curva, enquanto o patrimônio está crescendo, o fundo de reserva não vinha acompanhando esse crescimento. Então, o ano passado, nós já propusemos, e vocês aprovaram, um acréscimo além dos 10% obrigatórios, colocando um pouco mais no fundo de reserva. E é isso que nós estamos propondo, de ter um adicional de 6 milhões e 300, ou seja, 10% seriam 5.525, mais os 6 milhões, nós estaríamos colocando no nosso fundo de reserva, tentando fazer essa curva um pouquinho diferente do que ela vinha caminhando. Isso aí é o que eu estava mostrando para vocês. Se a gente aprovar isso aqui, nós, então, em 2019, a reserva legal estaria representando 8,5%
do nosso patrimônio, enquanto o capital está representando 70,5%, né? Então, a gente vem tentando fazer isso aqui subir um pouquinho por conservadorismo. Tem líderes do cooperativismo, e algumas cooperativas estão trabalhando para isso, que acham que aqui deveria ser o inverso. O fundo de reserva deveria ser 70% do patrimônio e o capital 30% no máximo. Mas a gente não pensa nisso, mas também não podemos fazer essa defasagem, por isso a gente está propondo esse acréscimo extra aí no fundo de reserva. Ao FATES também, a gente está propondo colocar um pouco mais de dinheiro, um pouquinho mais para frente, quando a gente aprovar a destinação do FATES, eu destrincho um pouquinho mais do FATES aí, a gente vem investindo cada vez mais em educação cooperativista e muitas coisas para os nossos cooperados, então a gente está propondo uma destinação extra de 2.700.000, né? Já tem os 5%, 2.762.815, perfazendo, então, um total de 5.462.815, mais um valor que tem residual do FATES, que a gente, então, daqui a pouco mostra para vocês. Além disso, nós aprovamos aqui o Instituto Sicoob Credicom em dezembro do ano passado, nessa Assembleia, e nós temos que fazer o Instituto funcionar. Então, nós fizemos um cálculo. O que a gente tem feito do ponto de vista de responsabilidade social, querendo incrementar para isso que o Instituto foi criado, mas o Instituto, enquanto não tem como obter receita, ele precisa de dinheiro para poder funcionar. Então, a gente está propondo uma destinação ao Instituto de R$300 mil, que vai fazer que a gente consiga fazer as nossas ações de responsabilidade social com consistência e com chance de crescer. E, além disso, o fundo de expansão, que estava em 48.200 até dezembro, né, nessa Assembleia, e a gente passa ele, então, em 59.300. Por que esse valor significativo? Nós estamos passando por uma pandemia que pode vir a ter alguma repercussão para a nossa cooperativa até o mês de junho, pouco mais na frente eu mostro para vocês os nossos números até junho, mas até junho viemos caminhando bem, mas nós não sabemos quais são os percalços que nós teremos pela frente aí. Em função disso, nós estamos tratando aqui de mais um fator de conservadorismo, colocando 11.100.000 a mais nesse fundo de expansão, ou seja, o fundo de expansão começa em 59.300.000. Então, esta é a proposta, né? 26, arredondando, 26.567.000 por relacionamento, 6.300.000 reserva legal adicional, 2.700.000 ao FATES, 300 mil para o Instituto Sicoob Credicom e fundo de reserva para expansão, 59.300. Como é que nós distribuiríamos? Qual que é os critérios do ponto de vista de relacionamento? Praticamente os mesmos que nós fizemos na Assembleia do ano passado, com uma valorização um pouco maior do saldo médio de aplicação, que antes representava 40%, hoje nós estamos propondo 45%, saldo médio de depósito à vista 20%, transações eletrônicas 8%, juros pagos de operações de crédito 5%, nós tiramos aqui as transações com cartões de débito e aumentamos um pouquinho com cartões de crédito de 18%, e quem está utilizando a maquininha, podemos, então, colocar 4%. Próximo item da pauta é a deliberação sobre destinação do FATES, conforme o artigo 29, item 2 do Estatuto Social. Como é que foi os gastos? Não falo em gasto, né? Investimento com o FATES, né, gente? Educação é investimento, né? Boa parte aí é educação. Nós começamos 2019 com 13.600.000, né? Gastamos com
Cursos e treinamento, 1.517.000, 18,6%. Eventos para cooperados, dirigentes, funcionários, aqui, assim, por exemplo, encontro de negócios, né? 71,9%, 5.867.000. Seguros e previdência privada para os nossos funcionários, 309, 3,8%, com consultorias, com a responsabilidade social, com bolsa de estudos para os nossos funcionários, ou seja, investimos 8.160.000 através do FATES, né? E tivemos, então, uma sobra do FATES de 5.440.000, o que a gente somaria com o que vocês aprovaram anteriormente, né? Do resultado operacional mais o 5% mais a destinação eventual, a gente vão começar aí 2020 com o FATES de 12.016.000, diferente do ano passado, que estava aí 13 milhões, né? E a proposta de destinação que a gente sempre traz é que durante o exercício de 2020, a utilização do FATES ficará a critério do Conselho de Administração, observado sempre os normativos legais existentes, especialmente o regulamento do FATES, que foi aprovado pelo Conselho de Administração em 16 de março de 2015. Então, a proposta é fazer essa destinação de acordo com o próprio Conselho de Administração. Próximo item da pauta, a eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme nosso estatuto e nosso regimento. A comissão eleitoral composta pelo coordenador Dr. Fábio Botelho de Carvalho, coordenador auxiliar Dr. Júlio Rocha Pimenta e secretária Caroline dos Santos Neves Soares. Eu convido o Dr. Júlio Rocha, aqui representando o Fábio Botelho, como coordenador auxiliar, que conduza a votação, por favor. Boa noite de novo. Dando sequência, em nome do Dr. Fábio Botelho, eu, Júlio e a doutora Caroline, a gente informa que todos os prazos foram cumpridos, tendo sido conferidos e validados por essa comissão eleitoral, com base no Estatuto Social e Regimento Eleitoral do Cicobi Credicom em vigor. Candidatura da chapa, candidatura única ao Conselho Fiscal, com o nome de Credibilidade e Sustentabilidade, com os conselheiros efetivos, Dr. Frederico José Amedê Pereira, doutora Maria Mercedes Zuquerato Castro, Dr. Nísio Gomes de Souza, conselheiros suplentes, doutora Cláudia Teixeira de Costa Lodi, Sérgio Alexandre da Conceição, Dr. Luiz Antônio Sete Câmara. Sendo assim, eu proponho a votação da chapa inscrita. A posse dos eleitos ocorrerá após a homologação da ata desta GO pelo Banco Central e o mandato do atual Conselho Fiscal estender-se-á até a posse dos substitutos. Eu parabenizo a chapa eleita, principalmente aí os dois novatos da chapa, a doutora Cláudia Lodi e a doutora Maria Mercedes Zuquerato, e agradeço muito o Conselho Fiscal aos dois que estão saindo hoje, doutor Fábio Botelho e doutor Luiz Carlos Molinari. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, que muito engrandece a nossa cooperativa. Bom, nós vamos para o item E, fixação de honorários e cédulas de presença dos membros de Conselho de Administração, Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal. Nosso item F, designação dos membros para compor a comissão eleitoral para a eleição de delegado 2020. Então, nós teremos no final do ano a eleição para delegados e desde já deixo aqui o convite para que vocês se candidatem e estejam com a gente aqui a partir da próxima votação. Nós teremos aí
um aumento do número de delegados. Vocês aprovaram o novo regimento eleitoral, nós vamos passar de 60 para 80 delegados, né, com a inclusão de agência nova, então nós teremos aí 80 delegados. E nós temos, então, que designar os membros para compor a comissão eleitoral para eleição de delegados, e o Conselho de Administração traz como proposição esses nomes: coordenadora, doutora Margarida Constança Sofal Delgado; coordenador auxiliar, doutor Fábio Botelho de Carvalho; e secretário, Paulo Pimenta de Figueiredo Filho. O item G da pauta é assuntos de interesse social, e eu vou transferir para o final da AGE e vou já passar para a abertura da Assembleia Geral Ordinária. Extraordinária, ordinária acabou. A Assembleia Geral Extraordinária está sendo convocada para mudança de estatuto, que são simples adequações, nada que vai afetar o nosso dia a dia assim, de forma muito importante. Nós enviamos para vocês o que era, e eu vou explicar para vocês aí, então, o porquê dessas mudanças. Então, vamos fazer a reforma do Estatuto Social, depois entramos em assuntos de interesse social. Então, o primeiro dele é uma adequação por solicitação, duas são por solicitação do Banco Central. Nós tínhamos aprovado, no ano passado, o item 10 das atribuições... Não é esse não, eu pulei aqui, eu volto. O parágrafo 3º, né, do mandato da proporcionalidade das eleições dos delegados, né, no caso de abertura de um novo posto de atendimento, após a realização de uma eleição, excepcionalmente, o delegado poderá ser representado até a eleição seguinte por um cooperado daquela seccional indicado pelo Conselho de Administração. Então, o Banco Central pediu para retirar isso, colocando, caso seja aberto, que a gente, então, faça uma eleição e não que o Conselho indique. Então, só essa mudança, essa exclusão desse parágrafo 3º na íntegra, né, de acordo com a solicitação do Banco Central. Um outro item, dentro das funções estatutárias, lá no nosso estatuto, do presidente do Conselho de Administração, estava lá o item 10, que era observar a política de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, fazendo cumprir as determinações regulamentares. A auditoria apontou, falando que isso é um ato executivo e o presidente do Conselho de Administração não tem atos executivos, né? Quem tem atos executivos é a diretoria executiva. Então, nós perguntamos ao Banco Central se era isso mesmo, o Banco Central concordou com esse apontamento, então a gente retira das funções do presidente, né, esse item, né, de ser responsável pelas questões de prevenção de lavagem de dinheiro, e sai da função do presidente e vem para a função do diretor de expansão. Ou seja, é um diretor executivo, então ele pode assumir essa função. Então, a proposta é sair lá da função do presidente e passar para o diretor de expansão. E, além disso, também falando no novo normal, a gente vai para o estatuto e coloca o novo normal nesse estatuto. Então, a gente coloca um artigo novo, colocando que as reuniões dos órgãos de administração e fiscalização, as assembleias gerais e demais reuniões do Sicob e Credicom poderão ser realizadas de forma semipresencial ou digital, obedecidos os ritos e procedimentos dispostos neste Estatuto Social e na legislação e regulamentação em vigor. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, né, está bonitinho, certinho, de acordo com tudo
os regulamentos, as normatizações que existem, estamos levando isso para o Estatuto Social para ficar sacramentado lá. A outra coisa também que já estamos praticando, que é a questão das assinaturas digitais. Então, a gente acrescenta o artigo 132, os documentos necessários ao ingresso de cooperados e ou referentes ao seu relacionamento com Sicoob e Credicom poderão ser digitais ou físicos, e, em caso de digitalização, terão o mesmo valor probatório do documento original para todos os fins de direito, sendo suficientes para comprovação de autoria e integridade, conforme legislação e regulamentação em vigor. Parágrafo único. Desde que estejam em conformidade com a legislação e regulamentação em vigor, serão válidas assinaturas digitais, eletrônicas ou digitalizadas de documento. Então, hoje, por exemplo, nós temos um aplicativo que chama Faça Parte, que qualquer pessoa pode entrar para a cooperativa via o Faça Parte, né? Não precisa vir a uma agência para poder entrar. Isso aí já está aprovado pelo Banco Central, já está funcionando. O Sicoob tem esse aplicativo para isso. Além disso, nós estamos hoje também trabalhando com contratos de crédito, contratos com fornecedores, com assinaturas digitais através de empresas especializadas nisso, que são regulamentadas, normatizadas. Então, a gente está só colocando aí, como eu disse, o novo normal, né? E o próximo item da nossa pauta são os assuntos de interesse social. Eu gostaria aqui de mostrar para vocês, né? Nós falamos em números do ano passado, falei alguma coisa do ponto de vista do nosso primeiro semestre. Nós estamos fazendo uma assembleia muito tardia, né? Nós sempre fazemos aí até dia 20 e poucos de abril. Teríamos o resultado no máximo março, né? E nós estamos hoje com o resultado do primeiro semestre. Eu falei para vocês que os resultados realmente vêm surpreendendo, né? Então, nós tínhamos o ano passado em sobras brutas 35.988, nós estamos no primeiro semestre com 38.341 e tínhamos uma meta de atingir em junho 35.669, ou seja, estamos um pouco acima da meta. Tomara que continuemos assim e consigamos bater mais um recorde em resultado, né? Fantástico o acréscimo de operações de crédito. No primeiro semestre do ano passado, nós tivemos um acréscimo de 85 milhões. Esse ano, esse primeiro semestre, 230 milhões. Nós tínhamos uma meta de 86 milhões. Aqui, extremamente importante, em função aí da pandemia, nós renegociamos contratos postergando prestações, né, em torno de 400 milhões de reais. E novos créditos nesse período aí de final de março para cá, ultrapassamos mais de 200 milhões em novos créditos, né? Ou seja, estamos aí fazendo realmente o nosso papel de favorecer muito o nosso cooperado nesses momentos de dificuldades, né? Receita por prestação de serviços ao cooperado, né? Estamos também aí um pouquinho acima da nossa meta, mais ou menos igual ao do ano passado. Canais eletrônicos, né? Nós pedimos para muita gente não vir às agências e utilizar os canais eletrônicos, e responderam muito bem. O ano passado, 149% das nossas transações feitas eletronicamente, 274 foi o crescimento nesse primeiro semestre, e a meta era 196. Nas captações também crescemos, né? O ano passado, nesse período, nós estaríamos com um incremento de 26.573, estamos com 67.802, com a meta de 60 milhões. Né? Ativos totais, ultrapassamos 3.100, quando nós estamos aí 7 milhões a mais do que nós projetamos. Né? Tem 3.148, 131 de ativos totais. Né?
Outro item que eu gosto de mostrar, e assim, a gente tem sempre falado da saúde das nossas operações de crédito, operações saudáveis que repercute num índice de inadimplência bem baixo, né? Então, o INAD 90, aqui a gente tem comparativo com a central, na cor vermelha, a média da nossa central, da Secrenge, em verde, a média do segmento de cooperativas de profissionais autônomos, né? A média da região e o que é o nosso, né? Nós estamos aqui em 0,54, na média da central 2,36, no segmento 3,76 e na região Minas Gerais 2,91. Então, estamos muito bem com as nossas operações. E eu sempre filo, né, gosto de mostrar na Assembleia a pesquisa Datafolha que a Unimed faz todo ano, né, foi feita em março desse ano, olhando o grau de satisfação e o grau de importância das entidades médicas. Isso aqui é o total da amostra. A amostra é feita de médicos cooperados que trabalham em serviços próprios da Unimed, e médicos não cooperados da Unimed, né? A Credicom se destaca no total da amostra, bem no cantinho onde está o máximo aqui de importância e o máximo de satisfação. Se a gente verifica com os cooperados, já vai um pouquinho mais para a direita, e com os cooperados que trabalham no serviço próprio, está quase chegando no máximo aqui, né? Então, isso deixa a gente extremamente feliz que o nosso trabalho, de dirigentes, conselheiros, funcionários, vocês, delegados, entendeu? Que fazem, então, que a nossa cooperativa tenha um significado muito grande para todos aí. Esse aqui é o quadro para os médicos não cooperados. Mesmo assim, a gente tem um grau de satisfação e de importância bem significativo. Sempre falando aí que nós estamos aí tentando divulgar cada vez mais a nossa cooperativa nas redes sociais, né? Facebook, LinkedIn, Instagram, tem YouTube, todos isso aí a gente tem disponibilizado informações para os nossos cooperados. Bom, gente, então dou por encerrada a nossa Assembleia. Solicito aos delegados presentes que assinem as vias das atas da AGO e da AGE. Obrigado a todos, mais uma vez, obrigado a toda a equipe de suporte. O Rogério, na Superintendência de Operações, foi o que comandou a organização dessa Assembleia. O Daniel, nosso superintendente de TI, com seu gestor, o Clóvis, o Adele com o marketing através do Eric, a equipe do Eric. Muito obrigado a vocês foram brilhantes. Obrigado também ao Cicobi, né? Eu tenho certeza que eles estão lá. Eu tinha conversado com o Júnior Vilaça, que é o diretor de TI, e está lá nos dando suporte. Qualquer problema que a gente tivesse, graças a Deus, não precisamos acioná-los, mas tenho que agradecer muito. Agradecer a nossa equipe do jurídico, Emanuel e o Silvio. Obrigado pelo apoio, pelas discussões, pelo aprendizado que a gente sempre tem nas nossas conversas. Jaqueline, nosso suporte aí de fazer a ata, de registrar tudo. E a vocês, delegados, pela participação, tanto os presentes aqui quanto os virtuais. Obrigado, boa noite a todos.